Heracles Alexandre Estantiro da Macedônia e Pérsia Parte 3. O despertar do príncipe. Os anos correram como águas de um rio pelas montanhas do Luristão. O menino que chegara de mão dada à mãe, há uma década, transformara-se num jovem de 15 anos, alto e de ombros largos, que carregava nos traços a beleza e a força de duas linhagens reais. Heracles Alexandre Estantiro era a imagem viva de seu pai. Tinha os mesmos olhos claros e penetrantes, o andar firme e a presença que fazia todos se calarem quando ele entrava num recinto. Mas herdara de Estatira a paciência, a sabedoria e a capacidade de ouvir antes de agir, qualidades raras para quem nascera para comandar. Sua educação fora cuidadosa e completa. Com os mestres gregos que ainda viviam na região, aprendeu a falar e escrever na língua de Alexandre, estudou as histórias dos heróis e as estratégias de guerra que haviam conquistado o mundo. Com os sábios persas e os anciãos da tribo, conheceu os costumes antigos, as leis do Império Aquemênida, a arte de governar com justiça e o respeito aos deuses e à natureza. E com os guerreiros do Luristão, dominou o manejo da espada, do arco e da lança, aprendeu a lutar em terrenos difíceis, a ler as trilhas nas montanhas e a guiar homens com coragem e inteligência. Era forte o suficiente para derrubar um touro com as próprias mãos, sábio o bastante para resolver disputas entre aldeões sem recorrer à violência, e respeitado por todos, tanto pelos seus como pelos vizinhos. Certo dia, partiu com um pequeno grupo de companheiros, jovens da tribo que cresceram ao seu lado e que já o viam como líder, para uma expedição às montanhas mais altas, com o objetivo de inspecionar os limites do território e caçar animais que abastecessem a aldeia. Subiram por desfiladeiros estreitos, passaram por cachoeiras e campos de pedras, até que, ao entardecer, ouviram gritos e o som de armas batendo entre as rochas. Apressaram o passo e, escondidos atrás de um penhasco, viram o que acontecia. Um grupo de soldados de Seleuco, cerca de 30 homens bem armados, havia invadido a região. Eles atacavam uma pequena aldeia de pastores, roubavam os rebanhos, queimavam cabanas e maltratavam os moradores, que não tinha como se defender. Eram batedores enviados para explorar o território, tomar recursos e deixar claro que o domínio de Seleuco chegava cada vez mais longe. Os companheiros de Heracles apertaram as armas, olhando para ele, esperando uma ordem. O jovem príncipe observou tudo rapidamente. O terreno era seu conhecido, os inimigos estavam espalhados e distraídos com o saque, e não esperavam ser atacados. Não havia dúvida em seu coração, não podia deixar o seu povo sofrer. Nós somos menos, mas conhecemos cada pedra daqui, disse ele, com voz calma e decidida. Eles estão desorganizados. Vamos dividir-nos. Metade de você sobe até o topo e faz barulho, atira pedras e grita como se fôssemos muitos. Os outros virão comigo, por trás daquele morro, para cortar a saída deles. Eu os enfrentarei na frente. Quando me verem atacar, venham todos de uma vez. Sem hesitar, puseram o plano em prática. Heracles desceu a trilha íngreme sozinho, espada em punho, e apareceu de repente no meio do caminho, bloqueando a passagem dos soldados que levavam os animais. Saiam daqui! Gritou ele, com uma voz que ecoou entre as montanhas. Estas terras não pertencem a Seleuco, nem a qualquer homem que queira dominar pela força. Voltem e digam ao seu senhor que aqui ninguém se curva a quem traz mal e sofrimento. Os soldados pararam, surpresos ao ver apenas um jovem à sua frente. O capitão deles, um homem forte e de rosto duro, riu com desdém e avançou com a espada erguida, pensando que seria fácil derrotá-lo. Mas enganou-se. Heracles moveu-se com agilidade e precisão, defendendo-se e atacando como uma habilidade que ninguém esperava. A cada golpe, mostrava a mestria que adquirira em anos de treino. Quando os outros soldados correram para ajudar o seu chefe, ouviram gritos vindos de todos os lados, viram pedras caindo do alto e perceberam que estavam cercados. Em poucos minutos, a luta terminou. O capitão jazia no chão, derrotado por Heracles, e os restantes, assustados e sem saber quantos inimigos enfrentavam, largaram as armas e fugiram em desespero, deixando para trás o que haviam roubado. O jovem príncipe não perseguiu ninguém.
correu para ajudar os moradores feridos, acalmou as famílias e mandou os seus homens reconstruir o que havia sido destruído. A notícia da vitória espalhou-se como fogo pelas montanhas e vales. Aqueles que ouviram não falavam apenas de um jovem corajoso, mas de um líder que lutava pelo seu povo, que tinha a coragem de enfrentar os poderosos e que carregava consigo algo especial: o brilho e a força de Alexandre, o Grande. De todas as regiões vizinhas, de aldeias, de pequenas cidades e até de soldados que serviam aos generais, mas que estavam descontentes com tantas guerras e tantas mudanças injustas, pessoas começaram a chegar ao Luristão. Queriam ver com os próprios olhos, queriam ouvi-lo, e, ao vê-lo, ao ouvir as suas palavras sobre união, paz e justiça, decidiam ficar e segui-lo. Orodes, o chefe da tribo, olhava tudo com orgulho e sabedoria. Chamou Heracles e Estatiro para uma reunião, na presença dos anciãos e dos novos líderes que ali chegavam. O tempo de se esconder acabou, disse ele, solenemente. Você veio até nós como um segredo, como uma esperança guardada. Agora, essa esperança é conhecida por muitos. Seus inimigos já sabem que você existe, e mais cedo ou mais tarde virão com forças maiores. Mas também há muitos que esperam por você, que querem ver restaurada a ordem que seu pai criou, um império onde gregos e persas vivessem como irmãos. Estatira olhou para o filho, com os olhos cheios de lágrimas e de confiança. Viu nele não apenas o menino que ela salvara na Babilônia, mas o homem que agora estava pronto para cumprir a promessa feita anos atrás. Heracles levantou-se, ergueu a espada que usava, uma arma antiga, que pertencerá a um soldado de Alexandre, encontrada nas montanhas, e olhou para todos que estavam presentes. É verdade, disse ele, com voz forte e clara, que chegava até o último canto da sala. Eu não sou apenas grego, nem apenas persa. Eu sou os dois, e carrego em mim o direito de governar o que meu pai conquistou, mas também a missão de fazer o que ele não teve tempo de fazer: unir os nossos povos de verdade, para que não haja mais senhores nem escravos, nem vencedores nem vencidos, mas sim um só povo, sob uma só lei e uma só paz. Fez uma pausa, e as palavras saíram com a força de um juramento. Amanhã, nós saímos das sombras. Vamos deixar este refúgio que nos protegeu por tanto tempo. Vamos marchar para recuperar o que é nosso por direito, enfrentar os generais que dividiram o império e provar que o sangue de Alexandre e de Estatira não corre em vão. Quem quiser vir comigo, seja bem-vindo. Quem quiser ficar, estará sempre no meu coração. Mas saibam, a nossa jornada começa agora. Na manhã seguinte, o sol nasceu brilhante sobre as montanhas do Luristão. Heracles montou seu cavalo, vestiu armadura leve mas forte, e olhou para o caminho que se abria à frente, um caminho cheio de desafios, de guerras e de incertezas, mas também cheio de destino. Ao seu lado, Estatira, Orodes, os companheiros de sempre e centenas de homens, mulheres e jovens que acreditavam nele. Ele não era mais apenas um menino que se esconderá com a mãe. Era Heracles Alexandre Estantiro da Macedônia e da Pérsia, o príncipe que despertara, e que estava pronto para mudar a história.